Convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós te agradecemos pela oportunidade renovada em nossa vida de estarmos reunidos ao derredor da Tua Palavra, mesmo que neste meio virtual, à distância, privados da comunhão presencial. Mas sabemos que Tu tens planos elevados, ó Deus, e nos ensina, até mesmo com esse jejum, com essa restrição presencial, despertando em nós o maior desejo do reencontro. Graças te damos, ó Deus, por este meio que o Senhor tem estabelecido, deixado a nós para esta comunicação. Te louvamos pela oportunidade de chegar aos lares da igreja e também de tantos outros que nos assistem agora, ó Deus, sedentos para ouvir a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento nesta manhã de domingo, apacente o nosso coração, fale ao nosso coração, trazendo-nos, ó Deus, o alimento espiritual verdadeiro, puro. A Tua palavra, ó Deus, que fala sempre ao nosso coração, que ela mais uma vez encontre guarida em nós. E que ao final desta meditação, desta manhã de domingo, ó Deus, tenhamos a certeza e a convicção reforçadas, ó Deus, de que Tu és bom, Tu és misericordioso. O Senhor nos assiste em nossas fraquezas. Abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento para ouvirmos a Tua palavra. No nome de Jesus é que oramos, esperando a Tua misericórdia com gratidão. Amém. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Isaías 40. Isaías capítulo 40, nós vamos meditar neste capítulo, em especial na parte final do capítulo, do versículo 25 a 31. É a leitura que faremos agora. Profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 25 até o versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Como anda a sua confiança em Deus em dias de calamidade? A ansiedade tem invadido o seu coração? Sua alma está aflita, angustiada, insegura, com dúvidas? Paira em seu coração incertezas, inseguranças quanto ao futuro? Como vimos, irmãos, no sermão do domingo anterior, Jesus alertou os discípulos no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, sobre um perigo chamado ansiedade. Mas Jesus ordenou aos seus discípulos para que eles não andassem ansiosos. Em João 16:33,
Jesus também, consolando os seus discípulos, assim afirmou: no mundo vocês vão passar por aflições, mas mantenham o bom ânimo. Davi, no Salmo 34, versículo 19, afirma que as aflições do justo existem, as aflições existem e são muitas, mas o Senhor é quem dá o livramento. Diante do cenário atual em que vivemos, como crentes no Senhor, precisamos fortalecer nossa fé, irmãos, em dias de calamidade, para então enfrentarmos esta calamidade com os olhos postos em Deus. Nada melhor do que em dias como estamos vivendo, estudar a palavra de Deus, estudar temas teológicos que falam da grandeza de Deus, dos atributos de Deus, da sua majestade, da sua soberania, do seu governo absoluto sobre a criação. Isaías 40, o nosso texto da manhã deste domingo, é um capítulo extraordinário. O Senhor conforta o seu povo, revelando o seu propósito de graça, de misericórdia para com o seu povo, propósito de glória. A partir do capítulo 40, a profecia de Isaías mostra o reino glorioso de Deus. O Senhor proclama restauração. O Senhor aviva a esperança do povo, apresentando um Redentor que viria. Em meio a estas verdades gloriosas, o povo então é conclamado a reconhecer a majestade do Senhor, a grandeza do Senhor, seu poder, sua soberania sobre a criação. Isaías 40 é, portanto, um capítulo de consolo. Esse capítulo, que tem 31 versículos, eu convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar. Nós podemos dividir esse capítulo em 3 sessões. A primeira sessão vai do versículo 1 até o versículo 11. Nós temos aí na primeira sessão a profecia de que o rei de Sião viria. A partir do verso 12 até o verso 24, nós temos a segunda sessão. Vemos nesta segunda sessão a exaltação do Senhor sobre todas as suas criaturas. Deus é majestoso, controla todas as coisas, Ele criou, Ele mantém, Ele sustenta. E o nosso texto, do verso 25 a 31, a terceira sessão do capítulo, vemos uma mensagem de ânimo, de renovação de forças no Senhor Todo-Poderoso. Portanto, quando olhamos para o capítulo inteiro, para os 31 versículos, percebemos um tema que sobressai, o consolo que vem do Senhor. É assim que o capítulo começa. Vamos dar uma olhada no início do capítulo. Veja o que diz a palavra: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus tem um povo, irmãos. E a este povo Ele consola por meio da sua palavra, que é viva, é eficaz, é martelo que esmiuça a penha, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Deus tem um compromisso com o seu povo e Ele consola o seu povo. No contexto do livro, Isaías 40 inicia uma nova divisão, quando o povo seria então direcionado para o Messias. Olhe para o Redentor. Há uma ordem expressa que determina o anúncio de uma nova mensagem. Olhe o versículo 6 do capítulo 40, o nosso capítulo. A voz do Eterno diz, clama. A voz do efêmero pergunta, que hei de clamar? Verso 6. Então vem o conteúdo. Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva,
Então vem o verso 8: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A mensagem é específica: toda a carne é erva, isto é, não há exceção, de modo que a mensagem nivela todos. Não importa se judeus ou gentios. Irmãos, preste atenção. Vivemos dias de calamidade, e a calamidade tem nivelado a humanidade, nivelado em fragilidade. Diante da calamidade, não importa se rico ou pobre, asiático ou europeu, americano ou africano, não importa, todos estão nivelados, todos são frágeis, toda a carne é erva, todos são impotentes, tanto judeus quanto gentios são passageiros, de modo que são comparáveis à flor do campo, diz o profeta. Mas preste atenção, o verso 6 nos apresenta uma verdade através de uma figura. Os versos 7 e 8 contêm a explicação da figura. Os povos são ervas, de modo que estão sujeitos a secarem, a caírem, mas existe uma palavra que é eterna. Louvado seja o Senhor. Então o profeta contrasta a fragilidade humana com a eternidade de Deus, com a soberania de Deus e os que dela são gerados. Vemos então como o Senhor consola o seu povo através da palavra. Quer encontrar consolo nesses dias maus? Estude a palavra, medite na palavra, leia a palavra. A palavra é um instrumento que Deus usa para consolar o seu povo, é a revelação de Deus, é a vontade de Deus revelada. Por isso o verso 8 é claro: seca-se a erva, cai a sua flor, mas existe uma palavra que permanece eternamente, é a palavra de Deus. A palavra é a revelação de Deus, é o meio santo de Deus para alimentar o seu povo. A partir do verso 12, acompanhe o nosso passeio pelo capítulo 40 de Isaías. A partir do verso 12, vemos então o profeta exaltar o Senhor acima de todos, acima de toda a criatura. Então o profeta faz isso com algumas perguntas, com algumas indagações profundas. Preste atenção. Olhe o verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Acompanhe a evolução do texto. Quem mediu o mundo a palmos? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor? Irmãos, temos agora perguntas inquiridoras para mostrar que as nações são perante o Senhor como um pingo que cai de um balde. Versículo 15, acompanhe sua Bíblia. Tudo isso para mostrar a grandeza de Deus, para levar o povo a pensar em Deus, a refletir sobre o tamanho do Deus que crê. Qual é o tamanho do Deus que você crê? É em meio a esse contexto de consolo, de confiança na palavra, de reconhecimento da nossa fragilidade, somos como a erva, é que sobressai a grandeza de Deus. Irmãos, quando colocamos os olhos em Deus, na sua majestade, no seu poder, na sua glória, minimizamos os nossos problemas, mas quando colocamos os olhos nos nossos problemas, então diminuímos o entendimento nosso do que seja o Senhor. Então chegamos à parte final do capítulo 40 e é nesta que nós vamos nos deter. Isaías 40, a partir do verso 25. Com o estudo desta passagem agora, a parte final, eu quero meditar com você nesta manhã sobre o seguinte tema:
Forças renovadas no Senhor. Em primeiro lugar, vemos que para renovar a força do povo, o profeta mostra a grandeza de Deus. Como renovar as nossas forças? Com autoajuda? Com pensamento positivo? Não! Estudando sobre quem é Deus, olhando para o Senhor. Renovamos as nossas forças, irmãos, quando colocamos os nossos olhos em Deus, na sua grandeza, na sua majestade. Eis o primeiro ponto da nossa mensagem. Olhe para o Senhor, olhe para a sua majestade. O Senhor, por meio do profeta, desafia o povo através de perguntas novamente inquiridoras. São 4, preste atenção. A primeira no verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Em vários salmos, nós vemos os salmistas também procederem assim. Eu menciono o Salmo 89, verso 6. O salmista diz: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? O texto afirma que a grandeza de Deus pode ser percebida, não obstante os nossos pecados, que nos fazem enxergar as coisas com limitações. A quem, pois, me comparareis? Existe alguém igual ao Senhor? Nós sabemos a resposta, irmãos, não existe. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas preste atenção no verso 26, a segunda pergunta. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Levantai os olhos, vede. Lembremos que Jesus acalmou os discípulos sobre o perigo da ansiedade em Mateus 6, conforme vimos no sermão anterior, pedindo a eles para levantar os olhos e contemplar as aves do céu, os lírios do campo. Ou seja, sempre que o Senhor deseja que contemplemos a sua majestade, Ele deseja fortalecer a nossa fé. Os discípulos atravessando o mar da Galileia, Jesus dormindo na popa do barco, eis que de repente surge uma tempestade, e eles desesperados então acordam Jesus: Senhor, estamos perecendo. Jesus então acalma a tempestade, e os discípulos ficam então cheios de temor. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, o nosso Deus é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Ao contemplar a criação, vem então a pergunta: quem criou? Levantai os olhos e vede, quem criou? Olha o verso 26, ele é muito claro. Quem criou estas coisas? Davi, no Salmo de número 8, verso 3, ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. O mesmo Davi, no Salmo 19, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, olhe, existe um Deus que criou e que preserva as coisas, é o Deus Todo-Poderoso, cheio de majestade. Olha a segunda parte do verso 26. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Preste atenção.
Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. As estrelas, os planetas criados, são sustentados em seus movimentos por Deus, que chama pelo nome. Deus chama pelo nome o exército das estrelas. Já pensou nisso? Se Ele conhece as estrelas e chama pelo nome, e elas obedecem, quanto mais a nós, irmãos. Deus conhece cada um em todas as suas características distintivas e peculiares. Ele te conhece, Ele te chama pelo nome, creia no seu poder. Terceira pergunta, verso 27. Vamos a ela? Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ou seja, diante desta exuberância, diante desta grandeza, surge então a terceira pergunta inquiridora: por que você pensa que o seu caminho está escondido diante desse Deus que conhece tudo? O povo, ao enfrentar o cativeiro babilônico, deveria descansar e saber que Deus é aquele que tem desvendado diante de si todas as coisas. O povo precisava confiar em Deus. Em dias de calamidade, irmãos, de incertezas, de inseguranças quanto ao futuro, confie no Senhor. Ele sabe, Ele conhece, Ele sustenta os seus filhos. Cabe a nós nos quebrantarmos, orar, jejuar, clamar, confessar os nossos pecados, viver uma vida contrita, de humildade, reconhecimento da nossa fragilidade, mas descansando em Deus, que é Senhor absoluto, que governa, que é poderoso, que é majestoso, que é único. Quarta pergunta, inquiridora e última, verso 28. Veja o que diz o texto. Mais uma pergunta. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Por acaso não sabes? Preste atenção na pergunta. Ou seja, pela tua observação, levante os olhos, veja quem criou estas coisas. Levante os olhos e veja quem conhece as estrelas e as chama pelo nome. Por acaso você não sabe? Pela sua observação, pela leitura das Escrituras, você não sabe? Como isso é profundo, irmãos. Mas a pergunta continua: não ouvistes? Isto é, da tradição dos pais, do ensino recebido ao longo da sua vida, você que foi criado no Evangelho, ouvindo que o Senhor controla todas as coisas desde a tenra idade, você não tem ouvido? Que o eterno Deus, isto é, o Deus eterno, o Criador, esquadrinhar o seu entendimento, isto é, o ser humano finito não pode esquadrinhar o entendimento do Senhor. Diante, irmãos, destas perguntas inquiridoras, que nos levam a respostas objetivas, reconhecendo a grandeza de Deus, então vem a segunda verdade do texto. Esse Deus majestoso, que controla todas as coisas, é aquele que vai renovar as nossas forças. E este é o ponto final da mensagem. Verso 29 a 31. Acompanhe em sua Bíblia. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas,
Preste atenção. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Que verdade gloriosa! Como povo de Deus, não temos força, poder em nós mesmos. Nossa força está em Deus. Nesta semana, ouvindo os noticiários desta calamidade, irmãos, que dificuldade, não é mesmo? Quantas dúvidas nas autoridades, quantos direcionamentos muitas vezes paradoxais, quantas incertezas, mas nós descansamos em saber que a nossa confiança está no Senhor. Ele renova a nossa força e por isso cremos nele, porque ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Percebe a didática do texto? Primeiro eu preciso crer nesse Deus majestoso que controla tudo. Esse é o alicerce da minha casa espiritual. Agora então eu vou erguer as paredes. Eu vou ter as minhas forças renovadas, porque no alicerce está o Deus poderoso. Verso 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Até os jovens, não é? Literalmente o texto significa, aqueles que são selecionados. Era comum os jovens serem escolhidos quando uma nação levava a outra cativa. E nós podemos lembrar aqui de Daniel e os seus amigos, não é mesmo? Levados por Nabucodonosor. Por quê? Porque os jovens representam força, capacidade produtiva. Mas o texto diz que até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Tudo isso para mostrar a fragilidade humana. Todos são frágeis. Então, aparece a verdade consoladora no verso 31, o último. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Preste atenção. Esperam. Isto é, aguardam com fé. Irmãos, o nosso problema é que nós não sabemos esperar. Nós vivemos num mundo onde um clique descortina as páginas do mundo. E nós pensamos que as coisas de Deus também são assim, não são. Deus trabalha e age no seu tempo. Espere no Senhor. Mas esperem com bom ânimo, com expectativa. Deus tem o tempo dele. Quando chegar o tempo dele, essa pandemia vai desaparecer, mas no tempo dele. A analogia com a águia, aqui nesse verso 31, aparece para ensinar a força, a capacidade. A águia tem uma capacidade incrível de voar em grande altitude. Diz então o profeta que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças com velocidade semelhante à da águia, de modo que podem correr e não se cansar, caminhar sem se fatigar. A águia é figura de força incansável. Assim, tem as forças renovadas quem espera pelo Senhor. Em dias de crise e calamidade, nada é mais consolador do que ouvir uma verdade como essa, não é mesmo? Lutero, no hino da Reforma, Castelo Forte é nosso Deus, chamado de Marselhesa da Reforma, assim compôs: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. O que faz Lutero
nesta letra maravilhosa deste hino. Convidar as pessoas a olhar, a saber quem é Jesus, quem é Deus. Sabeis quem é Jesus? É o Todo-Poderoso que venceu. Lutero foi impulsionado a compor este belo hino através do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que aconteça uma pandemia. Existe um Deus que controla. Em nossas fraquezas, devemos reconhecer que o poder está em Deus e não em nós. O poder de Deus é que nos aperfeiçoa e que renova as nossas forças. Eu quero concluir, irmãos, esta mensagem desta manhã, dizendo que o apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios 12, no texto conhecido sobre o espinho na carne, 2 Coríntios 12, 9, Paulo então disse assim: então ele me disse, após a sua consulta ao Senhor, então o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. John MacArthur assim afirmou: quanto mais fraco for o instrumento humano, mais claramente haverá de brilhar a graça e o poder de Deus. Se o povo de Israel tivesse compreendido a profecia messiânica, pensando novamente em Isaías, Jesus veio e convidou os cansados e oprimidos para se achegarem a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus é o bom pastor, irmãos, que alivia a nossa aflição. Jesus é o bom pastor que salva e renova as forças de seu povo redimido por Ele. Eu quero concluir te fazendo uma pergunta. Afinal, Isaías 40 trabalha com essa temática de perguntas inquiridoras. O seu Deus, o Deus que você crê, é o de Isaías 40? Qual o tamanho do seu Deus? O Deus que a palavra nos apresenta, o Deus de Isaías 40, é o nosso Deus? Se a sua resposta for sim, eu espero que seja, porque não existe outro Deus. Descanse nele. Estude sobre sua majestade, sobre o seu poder, sobre sua glória, sobre o seu domínio sobre as coisas, sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar. Descanse em Deus. Vivemos dias maus, irmãos, dias de tribulação forte, instabilidade total. O mundo está aflito, desesperado, não somente com o momento atual, mas já pensando no amanhã, no pós-pandemia. O que fazer? O apóstolo Paulo, cito ele mais uma vez, em momentos de dificuldade extrema, assim afirmou. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. 2 Coríntios 1, 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Que palavra preciosa!
Em nossa caminhada, podemos enfrentar momentos como o apóstolo Paulo enfrentou. Mas algumas verdades não podem fugir do nosso entendimento. Que o nosso Deus é majestoso, poderoso, soberano, criador de tudo e de todos, mantenedor da vida. Ele é grande em poder. E é Ele que renova as nossas forças. O desejo do meu coração nesta manhã de domingo é que esta palavra poderosa renove as suas forças. Confie no Senhor. E assim como o rei Josafá, devemos confessar a dificuldade da tribulação. É uma tribulação forte que a humanidade está enfrentando, que nós enfrentamos. Mas como Josafá, devemos dizer: Senhor, não sabemos bem o que fazer. Em nós não há força, mas de uma coisa nós sabemos: os nossos olhos estarão postos em Ti. Segundo Crônicas 20:12. Consagre sua vida, corra para Deus, confie no Senhor. Ao invés de ficar fazendo contagem dos óbitos por esta pandemia, estude os atributos de Deus, estude sobre a grandeza de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a providência de Deus, e você terá a sua fé fortalecida. Faça como Davi. Espere pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. Que Deus aplique esta palavra poderosa na sua vida. Desafio você, assim como fazia os puritanos, a estudar ao longo desta semana o capítulo 40 de Isaías. Faça deste sermão uma extensão na sua vida ao longo desta semana, e Deus vai te abençoar e vai renovar as suas forças. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, graças te damos pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Graças te damos, ó Deus, por este capítulo maravilhoso da Sagrada Escritura, que apresenta a majestade do Senhor, a grandeza do Senhor, e que apresenta um consolo para o povo que crê no Senhor. Nós cremos em Ti, ó Deus. Somos o Seu povo, rebanho do Seu pastoreio. E temos a plena convicção e certeza de que o Senhor haverá de renovar as nossas forças nesses dias maus. Ensina-nos, ó Deus, a confiarmos em Ti. Ouve a oração do Teu povo, ouve a contrição do Teu povo, que ela seja verdadeira. Ouve os nossos rogos, ó Deus, pois confiamos em Ti. E sabemos que a promessa da Tua palavra é que, se houver quebrantamento, o Senhor haverá de abençoar. Cremos em Ti. Aplique, ó Deus, na nossa mente e no nosso coração esta bendita palavra, e que tenhamos as nossas forças renovadas em Ti, nesta manhã de domingo, para seguirmos, ó Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao nosso encontro para nos redimir e nos salvar. No nome de Jesus, ó Deus, eu intercedo pela humanidade, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, pela nossa igreja, pelas nossas famílias. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Livra-nos, ó Deus, nestes dias maus. Proteja o Teu povo, a Tua igreja. Que o Senhor possa erradicar este mal da terra, ó Deus. E sabemos que Tu haverás de fazê-lo no tempo do Senhor. Ensina-nos a confiar em Ti, a orar, a clamar e a esperar o tempo do Senhor. Que lições preciosas, ó Deus, possam ser extraídas nestes dias também por nós como povo do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor, para a majestade do Senhor, e então haveremos de ter as nossas forças renovadas. Renove as forças do Teu povo nesta manhã, por meio desta palavra bendita, no nome de Jesus. Amém.